Paz do Senhor Jesus, amém? Ó, só a Nath falou. Pode sentar, Nath. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado pela sua presença nessa tarde e noite. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar ao seu coração, ao meu coração, com essa palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Filipenses 3, 12, 13, está na tela, tá? Se você tiver com dificuldade, né? Para a gente não perder tempo, o Sadal vai estar projetando os versículos aí. Obrigado. Diz o seguinte: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. O tema dessa noite, você que vai anotar, você que vai ministrar na sua célula, anote aí. O tema dessa noite é decidir, como o pastor já citou, decidir o quê? Avançar. Diga, eu decido avançar. Eu decido avançar. O que significa avançar, irmãos? Avançar significa você ir adiante. Avançar significa você caminhar à frente. Avançar significa você não ficar parado. Avançar significa você ir em direção a algo. Ou seja, o tema dessa noite vem nos dizer que eu decidi avançar. Então isso significa que nós não queremos ficar parados, amém? Quem aqui quer ficar parado na vida? Ninguém quer. Eu acho que ninguém quer ficar parado na mesma situação. Eu acho que ninguém quer. Ser humano nenhum quer ficar na mesma. Eu acho que o desejo do coração do ser humano é sempre ir à frente. É sempre conquistar algo. É sempre ir em direção a algo. Porque Deus ele tem colocado sonhos e promessas em nosso coração. E para que isso se cumpra, nós temos que ter uma atitude. Nós temos que ter uma posição de ir adiante. Amém? Eu vejo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo importante, porque ele é um tempo profético. É um tempo profético. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus, e não somente ouvirmos, mas também obedecermos, de nós praticarmos a sua palavra. E quando Deus vem falar para nós que nós devemos obedecer a sua voz, quando Deus vem nos dizer que nós precisamos dar ouvido à sua voz, e isso significa que nós queremos e desejamos e precisamos ir a um nível maior. Nós precisamos e necessitamos ir e subir um patamar maior que nós estamos hoje. E quando a igreja ela vê numa situação como essa, nós reconhecemos ou precisamos reconhecer que a nossa situação ela precisa ser mudada. E como isso vai mudar? A partir do momento que eu e você nós tomamos uma atitude de querer ir à frente. Porque se o nosso coração não desejar, se a nossa vida, se eu e você não, no nosso coração não brotar esse desejo, essa atitude, esse posicionamento, nós não vamos sair da situação que nós estamos. Amém? Deus ele tem um novo patamar para mim, para você, para cada um de nós, e não é um patamar baixo, mas é um patamar muito mais alto, muito mais amplo. É isso que Deus tem para cada um de nós. Nós devemos sair da situação que nós estamos e ir além, muito além do estado que nós estamos vivendo, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, na área da família, na área do trabalho, na sua área financeira, na sua área de servir a Deus, de testemunhar sobre Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no Novo Testamento, nós podemos ver Paulo, né, na sua carta, na sua epístola aos Filipenses, né, ele registrou coisas muito importantes.
muito importantes que nos vão ajudar a dar esses passos em direção a algo novo para a nossa vida. Nós acabamos de ler aí Filipenses 3,12. Não que eu já tenha o quê? Recebido, mas ou que eu tenho obtido o quê? A perfeição, mas o quê? O que eu faço? Qual é a posição que Paulo está dizendo? Qual é a atitude que eu e você nós precisamos fazer? Eu prossigo para conquistar aquilo que, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Essa expressão, né? Mas prossigo para conquistar, tem que tomar conta da nossa vida, de agora em diante. A partir de hoje, nós vemos que em Deus não há perdas. Nós vemos que em Deus não há derrotas. Nós vemos que em Deus não pode haver fraquezas. Em Deus não pode haver descidas. Mas em Deus, assim um prosseguir, para quê? Para conquistar. É isso que Paulo está dizendo. Eu prossigo para conquistar. Eu caminho, eu vou adiante para conquistar. Ou seja, eu decido superar os problemas, eu decido superar os obstáculos, eu decido superar as adversidades, as dificuldades da vida, as dores, tudo aquilo, para quê? Para conquistar exatamente aquilo que Deus ele tem colocado em nosso coração. Depois Paulo vem dizer no verso 13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para trás ficam. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Ou seja, o que Paulo está dizendo, eu me esqueço das coisas que eu vivi até hoje, das frustrações, das dores, dos momentos terríveis, e faço o quê? Eu avanço, eu vou adiante, porque Paulo diz que é preciso esquecer, porque Paulo diz que é preciso nós esquecermos do passado, porque Paulo vem dizer que nós precisamos romper com o passado, é porque se muitas vezes o passado nosso foi um passado de dor, o passado nosso foi um passado de angústia, esse passado terá talvez tanto peso na nossa vida, que não nos deixará avançar, que não nos deixará conquistar aquilo que Deus deseja que nós conquistemos. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou seguindo a Jesus, eu estou nesse caminho, e desse caminho eu não desisto, desse caminho eu não volto para trás, desse caminho eu não saio mais. Atrás está o mundo, mas Jesus está à frente, o Senhor está à frente, Ele é o meu alvo, Ele é o meu guia. Atrás, eu não volto mais, mas eu prossigo adiante. E Paulo vem dizer, verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, prosseguir para o alvo, estar indo adiante, é exatamente o que tudo aquilo que nós nos propomos a realizar, a fazer, é dar os passos com o objetivo de prosseguir o quê? Para conquistar. Não para uma derrota, mas para uma conquista. Aqui não há uma intenção de Paulo de prosseguir para ser um derrotado, não. Mas é avançar para as coisas que estão diante de nós, estão diante de mim. Decido avançar para conquistar muitas vidas para Jesus. Para Jesus, eu decido avançar, prosseguir para o alvo da soberana vocação celestial em Deus, em Cristo Jesus. Se Deus tem preparado muitas coisas, tantas coisas, nós temos que avançar, irmãos, para tomar posse delas, de cada uma delas, amém? O primeiro tópico da mensagem, anote aí, diz assim, eu decidi avançar na evangelização. Eu decidi avançar na evangelização. Diga assim, é hora de prosseguir. É hora de avançar. É hora de conquistar alvos. Ou seja, eu decidi avançar na evangelização. Para vencer, todo mundo sabe disso. Para vencer é preciso o quê? Prosseguir. Aquele que quer vencer é preciso o quê?
caminhar. Júnior entrou na faculdade, né, Júnior? Ele baixou a cabeça. Ele vai conquistar o objetivo se ele não permanecer? O Júnior, ele vai conseguir chegar no seu objetivo, que é se formar, que é se tornar um profissional, se ele parar no meio do caminho? Eu acho que não. Eu acho que não. Ou seja, para nós vencermos, é preciso avançar. Se o Júnior ele quer conseguir conquistar o objetivo de se formar, ele tem que avançar. Ele tem que pular cada etapa que for surgindo na sua vida. Ele vai ter que caminhar cada etapa que for surgindo diante dele. Por quê? Para ele alcançar a vitória, para ele conquistar a vitória. Porque quem desiste nunca vence. Nunca vence. O vencedor nunca desiste. Nunca desiste. O apóstolo Paulo, ele decidiu avançar. Ele decidiu prosseguir. Ele decidiu caminhar. Ir adiante. Atos 20, 24. Atos 20, 24 diz o seguinte: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o quê? A minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para o quê? Testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. Aleluia. Eu decidi avançar no quê? Na evangelização. Nada parava o apóstolo Paulo, irmãos. Nada parava ele. Ele passou por perseguições, passou por tribulações, ele passou por prisões, passou por apedrejamento, passou por açoites. No entanto, ele foi um homem que ninguém conseguiu parar ele, que ninguém conseguiu fazer um homem derrotado, mas em cada momento que ele passava, ele olhava para o Senhor, ele dava glórias a Deus, ele dava graças a Deus, por tudo aquilo que ele estava passando, porque ele sabia que tudo aquilo iria cooperar para o bem dele mesmo, para ele alcançar o objetivo em Cristo Jesus. Paulo, quando ele foi chamado para ser um grande homem de Deus, para ser um grande evangelista naquele tempo. E hoje não é diferente. Deus ele nos chama, cada um de nós, para sermos grandes homens e mulheres que vão evangelizar, que vão levar o evangelho, que vão levar as boas novas de salvação. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8 diz o seguinte. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei o quê? A fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam o quê? A sua vinda. Todos quanto amam a sua vinda. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ou seja, por tudo aquilo que Paulo passou na sua vida, todos os momentos difíceis e adversidades que Paulo passou, nada disso fez ele parar. Muito pelo contrário, ele diz: eu combati o bom combate, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé, eu terminei a carreira, eu completei, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus que o havia chamado. Ei, você conhece o Deus que tem te chamado? Você sabe do Deus que você tem chamado? Diga assim para o irmão que está do seu lado: agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, 15, 16 diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Eu vejo todos nós como anunciadores de boas novas. Todos nós. A realidade da cruz, ela é maravilhosa. E aquele que entende o plano da salvação, preparado por Deus, não tem como rejeitá-lo. Não tem como deixá-lo de lado. Quando nós saímos sobre a unção do Espírito Santo, para levar a palavra, creia de uma coisa: milagres podem acontecer, coisas grandes podem acontecer, vidas podem ser salvas, transformadas, libertas. Por quê? Porque você está indo realizar algo que Deus deixou para eu e você realizarmos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que ser anunciadores das boas novas. Sabe por quê? Tudo isso foi porque Jesus, o preço de Jesus Cristo já foi pago numa cruz. E o preço que foi pago lá é um preço infinito. É um preço que não termina. O preço de Jesus que foi pago naquela cruz não foi somente por mim e por você e acabou, não. É infinito. É por todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas. E como eles vão aceitar? Quando eu e você nós abrimos a nossa boca. Quando eu e você nós saímos por esse mundo e pregarmos as boas novas do Evangelho de salvação. Jesus Cristo, ele foi ao extremo. Quando nós olhamos a vida do Senhor, ele foi ao extremo. Ele fez isso por todos nós, todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano. A obra da cruz não fará diferença alguma daquele que a ignora, não. O perdão e a vida eterna são estabelecidos a todos, desde que o quê? Invoquem o nome do Senhor. Agora, o que eles vão aproveitar, se eles não souberem dessa obra da cruz? Como é que eles vão saber? Paulo, ele faz exatamente essa pergunta em Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos 10, 14, ele, de uma forma muito, talvez, dramática, né? Creio que talvez até chorando em lágrimas, mas ali há um grito do coração de Paulo, dele que deve ser o nosso grito também. Ele diz: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há o quê? Quem pregue. Se não há quem pregue. Toda a obra da cruz, toda a mensagem das boas novas, tudo que o Senhor realizou e demonstrou de amor, de misericórdia e de compaixão. Como as pessoas ouvirão se não houver aqueles que a preguem? Se não houver aqueles que anunciam? Esta pergunta está no coração de Deus para cada um de nós. O Evangelho é a maior notícia que apenas nós, a igreja, temos conhecimento dela. E será que nós temos o direito de reter essa boa nova? Será que nós temos esse direito de guardar somente para nós? De forma alguma. De forma alguma. Nós fomos incumbidos de uma grande responsabilidade, eu e você. Deus, ele escolheu a igreja para levar o Evangelho às pessoas. Deus, ele não escolheu anjos para pregar o Evangelho. Eles até gostariam de pregar, mas não podem pregar o Evangelho, porque nenhum anjo foi salvo. Jesus não morreu por nenhum anjo, mas ele morreu pelo ser humano. Ele morreu por mim e por você. Eu e você, que nós fomos regenerados pela obra da cruz. E nós que temos essa responsabilidade de anunciar, de proclamar o Evangelho. Somente nós que um dia experimentamos a graça da salvação. Eu e você temos essa responsabilidade, irmãos. Eu e você. Essa responsabilidade todos nós temos que assumir. Temos que tomar para nós. Eu e você, nós somos porta-vozes da cruz. Porta-vozes da cruz. Nós somos os únicos canais da mensagem da cruz. Eu e você. Eu e você. Deus, ele não tem um plano B.
Não, se o homem não pregar, não. Deus não tem plano B. Ele conta comigo, com você. Decidir avançar no quê? Na evangelização. Irmãos, já estão esquecendo. No final do culto, o pastor vai fazer aquela dinâmica que fizeram aqui ontem. Só que não tem chocolatinho, não. Né? A gente vai perguntar aqui, ó. Aquela dinâmica foi legal. Né? Presta atenção aí, anota aí. Então, sobre nós, irmãos, pesa a responsabilidade de fazer valer a obra da cruz em nossos corações, de fazer com que as pessoas leiam o Evangelho em nossa vida, vejam o Evangelho em nossa vida, no nosso testemunho, em nossas palavras, em nossas atitudes, em tudo, em nosso amor, em nossa compaixão. Você não está isento dessa responsabilidade, nenhum de nós. Deus certamente nos pedirá contas com respeito a essa responsabilidade. Talvez tenhamos dificuldades em aceitar isso, talvez. Mas deixar de pregar o Evangelho para aqueles que cruzam o nosso caminho, ou para aqueles que o Senhor nos envia, será que isso não seria pecado? Nós deixarmos de anunciar, de pregar o Evangelho. Vai dizer que você não cruza com ninguém no seu bairro, na sua rua. Vai dizer que você não cruza com ninguém no seu prédio, no seu apartamento, no seu Dante. Vai dizer que não. Não, eu não sei falar nem Rongô. Tá bom. Mas você não cruza com nenhum estrangeiro? Você não cruza com nenhum brasileiro? Com nenhum peruano? Com nenhum boliviano? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Pecado não é errar o alvo. Pecado não é errar o alvo. Pecado é deixar de fazer o que Deus nos mandou fazer. Outros talvez pecam por fazer, mas outros pecam por não fazer. Aquilo que deixamos de fazer é omissão. E omissão também é o quê? É pecado. Deixarmos de fazer aquilo que Deus deixou para nós realizarmos. Quando fomos salvos e perdoados, nossos nomes foram escritos no livro da vida. Nossa, que bom. Mas isso não pode ficar fechado em nenhum lugar. Isso não pode ficar trancado em nenhum lugar. O nosso chamado é para proclamar e anunciar o Evangelho. O Evangelho. Se uma pessoa morre sem Jesus, você sabe para onde ela vai. Ela está perdida, ela está condenada. Foi isso que Paulo disse. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B para anunciar o Evangelho. Ele conta comigo e com você. Com cada um de nós. A pregação do Evangelho, a anunciação do Evangelho, ele não pode ser um fardo. Ele não pode ser um peso. Mas ele tem que ser uma alegria. Tem que ser uma alegria na nossa vida, de nós podermos desfrutar na terra e levar a vida das pessoas até Jesus, até o Senhor. Sabe por que muitas vezes não existe mais alegria no nosso meio? Sabe por que talvez na igreja não tenha alegria? Sabe por que muitas vezes nós temos que ficar, vai irmão, vai! Sabe por quê? Você olha para o lado, é o mesmo irmão que está aí. Você olha para trás, você até sabe quem está sentado, que é o mesmo que está sentado ali toda semana. Ou seja, isso não existe mais uma alegria no nosso coração, porque não tem mais vidas sendo salvas no nosso meio. E sabe por que isso? Porque nós não abrimos a nossa boca. Porque nós não anunciamos o Evangelho da salvação. Nós não anunciamos mais. A nossa célula, Deus ele tem, como posso dizer, movido o nosso coração. Deus ele tem, sabe, quando Deus começa
bater no nosso coração assim, fala, é hora de se posicionar, é hora de se levantar. E na nossa célula já tem 12 nomes que nós estamos orando. É 12, né? É, Mico, é 12? Tem bastante, né? Acho que são 12 a 15 nomes. Está lá no grupo lá, que a gente está orando. E Deus já tem respondido. E nem temos convidado ainda para o nosso evento. E nessa semana já foi. Resposta de oração. Resposta de oração. Agora, se a gente não faz nada, se a gente fica com o braço cruzado, se a gente fica sentado no nosso sofá, irmão, sabe o que é? Nada vai mudar, irmãos. Se a gente não abrir nossa boca. E quando nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, mesmo que a gente não vá, Deus começa a enviar as vidas. Deus já tem enviado lá. Né, Luciana? Deus já tem batido na nossa porta. As vidas já têm batido na nossa porta. Vocês ainda estão indo na igreja? Vocês ainda estão congregando? Se a gente não se posiciona, Deus também não pode fazer nada. É hora de nós nos levantarmos. É hora de nós decidirmos avançar no evangelismo. Amém? Provérbios 11:30 diz o seguinte. Provérbios 11:30 diz assim: aquele que ganha almas é o quê? Aquele que ganha almas é sábio. Querido, sábio não é aquele que é capaz de fazer um foguete, é foguete? Um foguete, né? Um míssil, sei lá como que fala, e mandar alguém lá para Marte. Esse não é sábio. Mas é você, somos nós. Que o quê? Que ganha vidas. Que consegue fazer que o destino de uma pessoa possa ser mudado através da palavra de Deus. Através de Jesus Cristo. Quando você evangeliza, quando você anuncia as boas novas do Senhor, você é sábio. Aquele que ganha almas é sábio. É sábio. Diga, eu decido avançar no evangelismo. Diga, minha célula vai avançar através do evangelismo. Creia nisso. Segundo tópico, decidir avançar na oração. Decidir avançar na oração. Lucas 18:1 diz o seguinte. Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas capítulo 18 vem relatar, né, Jesus contando uma parábola. Ele diz o seguinte, a parábola de uma viúva. Que Jesus, que essa mulher, ela procurou, né, o juiz da cidade onde eles moravam, para que ele julgasse uma causa, para que ele fosse julgar uma causa, né, dela. Mas a Bíblia Jesus vem dizer que esse juiz ele era um homem mau, muito mau. E ele não queria atender o pedido dessa viúva. No entanto, aquela mulher ela foi perseverante. Se você ler depois Lucas 18, você vai ver que essa mulher ela foi perseverante. Ela não desistiu diante da opressão do seu adversário, daquele que estava importunando essa mulher. E quando ela chegou diante desse juiz pedindo que ele julgasse a causa dessa mulher, Jesus ele não relata o que essa mulher estava passando contra esse adversário. Jesus ele não vem dizer, mas Jesus vem nos enfatizar que essa mulher, ela foi perseverante. Como nós acabamos de ler em Lucas 18, essa mulher perseverou. Nós precisamos perseverar na oração sem esmorecer, sem fraquejar. Essa mulher viúva, ela foi ali na porta daquele homem, continuou batendo na porta desse juiz, para que julgasse, né, a causa dessa mulher. E até que chegou um dia que esse juiz falou, puxa,
deixa eu atender o pedido dessa mulher, senão ela não vai parar de me importunar, eu vou ver o que ela quer. Né? E a Bíblia vem dizer que o pedido dessa mulher foi atendido. Né? Então, nessa narrativa, Jesus ele faz questão de destacar que a mulher teve o seu pedido respondido. Essa mulher teve o seu pedido atendido. Não por causa da bondade desse juiz, porque ele era um homem mau, mas por causa da sua persistência, por causa da sua perseverança. Nesse ponto, Jesus ele destaca a diferença da situação da viúva e da situação do cristão, do caráter do juiz terreno e do caráter do juiz celestial, que é o Senhor. A viúva não desanimou, mesmo tendo que recorrer a um homem que não temia Deus. Mesmo tendo que ir diante de um homem que não servia a Deus, ela perseverou mesmo nas piores circunstâncias. Ela não desanimou. Eu e você, nós temos que levar as nossas súplicas, não diante de um homem terreno, não diante de um homem mau, não diante de um juiz, mas diante de um Deus justo e santo. Diante do Deus Todo-Poderoso, diante daquele que pode e tem poder para realizar grandes coisas. Mas como que nós fazemos isso? Através do quê? Da oração. Como é que você fala com Deus? Como é que você se comunica com Deus? Como é que você se coloca diante de Deus? Através da oração. Da oração. Você tem sido perseverante? Você tem avançado? Isso significa que a nossa perseverança na oração, ela jamais vai ser em vão. Quantos de nós já fomos perseverantes e Deus respondeu, irmãos? Quantos de nós já fomos perseverantes em algo, colocar diante de Deus e Deus respondeu? Mas nós precisamos perseverar até o fim. Até o fim. Porque Deus ele faz justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos, que clamam perseverantes diante dEle, que buscam Ele de sincero coração. Temos que perseverar na oração. Romanos 12:12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Perseverantes na oração, perseverantes no clamor. Temos que orar sempre, Efésios 6:18, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança, e súplica por todos os santos. Temos que orar sempre, temos que suplicar sempre, com todo nosso coração, em todo o nosso tempo, diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o seguinte: orai sem cessar. Ore sem cessar. Busque sem cessar. Você está lá no seu trabalho, você precisa de uma resposta, você precisa de algo ali que Deus precisa ali naquele momento. Ore a Deus. Busque a Deus. Está num momento difícil, clame a Ele. Ele está com seus ouvidos atentos a todo o clamor que sobe da terra. Ore sem cessar. Vamos caminhar, irmãos. 3, anote aí, terceiro tópico: decidir avançar na busca por um poderoso avivamento. Decidir avançar na busca por um poderoso avivamento. Glória a Deus. Abacuque 3:1 diz o seguinte: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no percurso dos anos, faze-a conhecida. Da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos continuar orando por um poderoso avivamento. Temos que continuar orando por um poderoso avivamento que é gerado no céu e operado na terra através do Espírito Santo de Deus.
O avivamento é uma conscientização da presença de Deus. É um mover do Espírito Santo que traz abertura, que traz quebrantamento, que traz convicção e traz arrependimento dos nossos pecados. O avivamento, ele tem que despertar o crente individualmente e a igreja para uma busca profunda de santidade. O avivamento verdadeiro, genuíno, ele traz uma nova vida e uma nova paixão pela obra missionária, pela obra de missões, pela obra de alcançar vidas para Jesus. Pastor, por que nós precisamos buscar por um avivamento? Se o avivamento já aconteceu em tantas épocas desse mundo, em tantas situações o avivamento já aconteceu. Por que precisamos buscar por um avivamento? Quando se observa, presta atenção nisso, quando se observa que nós vivemos tempos de frieza espiritual, tempos de fraqueza espiritual, momentos que nós olhamos e que o nosso amor ele se esfria para com Deus. A nossa vida espiritual se esfria para com Deus e para com os nossos irmãos. Quando nós olhamos e vemos que crentes abandonam, filhos de Deus abandonam a comunhão com Deus e com a igreja, com a congregação. Quando nós olhamos e vemos que a santidade começa a ser substituída pela mundanidade. Quando os crentes começam a passar a defender uma posição antibíblica e anti-Deus. Não, para que precisa congregar? Não precisa mais congregar, não. Precisa mais ir na igreja, não. Congrega em casa. Não existe isso, irmãos. Perde-se o fervor espiritual, o prazer e alegria na oração secreta e pessoal diante de Deus. Perde-se a alegria de orar e de celebrar o nome de Cristo. Por que precisa de um avivamento? Por causa de tudo isso. Quando nós perdemos o fervor missionário, evangelístico, de evangelizar. Quando os crentes, os filhos de Deus, não começam a não mais sustentar a obra do Senhor, com seus dízimos, com suas ofertas. Quando o nosso tempo não é mais doado para o ministério, para a obra de Deus. Mas saiba, há uma promessa do nosso Senhor para mim e para você. Há uma promessa do Senhor para a sua igreja. Há uma promessa de Deus para os filhos de Deus. Deus disse que Ele vai derramar do seu Espírito sobre todos os povos, sobre todos os homens, sobre todas as mulheres. Joel 2:28 diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Porque nós precisamos de um avivamento? Porque nós precisamos buscar por um avivamento? Porque Deus disse que vai derramar do seu Espírito, para que haja um poderoso avivamento. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós podemos ver um homem, Seymour, é isso, né? O pastor Danilo, quando ele veio aqui, ele falou um pouquinho a respeito desse homem que com certeza você já ouviu falar. Lá dos Estados Unidos, um homem negro, filho de escravo, um homem que era cego de um olho, um homem que
quando encontrou Jesus Cristo, ele disse: eu quero fazer a obra de Jesus Cristo. Eu quero pregar o Evangelho. E quando ele vai para a sua faculdade teológica, ele é o quê? Deixado de lado. É como ele se entrasse nessa sala aqui e fosse participar. É como o Júnior quando ele vai para a faculdade. Ele entra naquela sala de aula. E chega lá na sala de aula, o professor olha para ele e fala: você não pode ficar aqui. Se você quiser assistir a aula, saia para fora da aula. Fica do lado de fora. Foi exatamente o que aconteceu isso com esse homem. Aconteceu com esse homem. Ele foi impedido de frequentar a aula, mas nada pôde fazer o parar. Nada pôde detê-lo, aquele homem. Mesmo assim, ele conseguiu se formar, mesmo do lado de fora da sala de aula. E não parou por aí. E quando ele foi assumir uma igreja, quando ele começou a realizar a obra, os pastores, os membros, os líderes daquela igreja viram que havia um mover meio estranho na vida daquele homem. Quando o homem falava em línguas estranhas, como o homem via ali naquele homem a manifestação do Espírito Santo, eles falaram: opa, aqui não. Sai dessa igreja que aqui não é o seu lugar. Porque você não é de Deus. E nada disso fez ele parar. Nada disso fez ele parar. E quando ele sai, ele vai até um lugar chamado Rua o quê? Azusa. E você sabe da história. Você sabe do avivamento poderoso que aconteceu naquele lugar, naquela cidade, naquela rua. E a partir daquele lugar, o movimento pentecostal se espalhou por todos os lugares do mundo, chegando até o Brasil. E hoje são milhares e milhões espalhados sobre a face da terra. Por quê? Aquele homem, ele creu no avivamento. Ele creu no avivamento. Ele buscou pelo avivamento. Eu e você também, nós podemos buscar pelo avivamento. Nós precisamos avançar, irmãos, na busca pelo avivamento poderoso de Deus em nossa vida. É possível, sim. É possível, está disponível. Basta que nós busquemos. 4. Decidir avançar e perseverar até o fim. Avançar e perseverar até o fim. A salvação é para aqueles que perseveram firmes na fé até o meio. Amém? Não, até o fim, irmãos. Aqueles que perseveram até o fim. Mateus 24:14 diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo. Aquele que parar pelo meio do caminho. Aquele que desistir no meio do caminho. O que significa avançar? Ir adiante. Caminhar para o alvo. É continuar caminhando em direção a algo. Nós temos que ser a geração que persevera. Nós temos que ser a igreja que persevera. Que vai adiante. Hebreus 10:38 diz o seguinte: porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Para o quê? Conservação da alma. Temos que perseverar. O Senhor nos chama para perseverar. Para perseverar até o fim, até o final. Nós temos que decidir avançar em direção às promessas de Deus para nós. Em direção às promessas de Deus para a sua igreja. Você é a igreja? Então Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para nós. Quem desiste não entra na terra prometida. Quem desiste no meio do caminho não desfruta daquilo que Deus prometeu. E morre aonde? No meio do caminho. E morre aonde? No deserto.
Quando nós olhamos para a história lá em Êxodo, nós podemos ver exatamente o que aconteceu. Quando Moisés chama os 12 espias. Certamente, irmãos. Agora, quando Moisés chama os espias, quando ele levanta os espias das 12 tribos, ele não teve essa atitude de levantar os espias para espiar a terra, para ver se a terra era boa. Se Deus havia dito que a terra era boa, é porque a terra era boa. Mas quando Moisés levanta aqueles homens, e eles vão àquela terra, e eles entram naquela terra, para espiar aquela terra, e eles trazem um relatório. E qual foi o relatório? Exatamente isso que Deus disse. Exatamente isso. Só que, porém, 10 daqueles homens, dos 12, 10, só que, porém, existe algumas coisas que Deus disse que a gente não encontrou lá. Deus não disse que tinha gigantes. Deus não disse que eles eram um povo poderoso. Deus não disse isso. E lá existe isso. As cidades são fortificadas. E se a gente entrar lá, a gente vai o quê? Morrer. Exatamente isso que vai acontecer com a gente. Agora, Moisés, a gente chegou até aqui, 40 anos nesse deserto, para a gente morrer aqui? Mas você conhece a história, você vê que 2 homens, chamados Josué e Caleb, o relatório deles foram completamente diferentes. Eles dizem, é verdade, olha aqui, povo, é verdade, exatamente isso. Deus disse que a terra é boa, que ela mana leite e mel. Os frutos são muito bons, mas existem gigantes, sim. As cidades são fortificadas. Os povos são fortes, são poderosos. Mas Deus nos trouxe até aqui. E se Ele nos trouxe até aqui, nós vamos entrar e conquistar. Nós vamos entrar e conquistar. E Josué e Caleb tomaram posse. Eles perseveraram até o fim na promessa de Deus, naquilo que Deus havia prometido. Deus tem prometido algo para você, não tem se cumprido, permaneça firme. Ainda que as adversidades pareçam ser maiores que pareçam ser, se Deus prometeu, Deus há de cumprir, Deus há de entregar, Deus há de realizar. Caleb e Josué, eles entraram, porque eles creram na promessa. Eles conquistaram, porque Deus havia prometido. E todos aqueles que deram ouvidos, aqueles 10 homens, morreram naquele deserto. Caminharam tanto tempo naquele deserto, para não entrar numa terra prometida, para não desfrutar do melhor de Deus. Mas Deus tem nos trazido até aqui, tem trazido eu e você, para nós tomarmos posse, para nós avançarmos, para nós conquistarmos, para nós prosseguirmos e irmos adiante. Não é tempo de parar, mas é tempo de prosseguir. Não é tempo de ficar parado, mas é tempo de dar passo à frente, para conquistar a promessa que Deus tem nos prometido. Você crê nisso nessa noite? Eu creio nisso. A coroa da vida ela está preparada para aqueles que avançam e perseveram com fidelidade até o fim, que permanecem firmes até o fim. Jesus ele disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Você serve a Deus? Você ama Jesus? Então continue em frente. Então vamos avançar. Então vamos caminhar. Vamos prosseguir na promessa de Deus para nós. Amém? Eu quero orar por você nessa noite. Por favor, se coloque de pé.